Alicia tem 24 anos e é criada pelo avô, que é um homem extremamente rico, o que dá certa liberdade para Alicia ser uma mulher mimada e irresponsável. Mas a vida dela acaba tendo um baque quando esse avô acaba falecendo e a vida de curtição dela acaba, pois o testamento deixado pelo seu avô, ela só poderá ter a herança se ela se casar. Oi, eu sou a Ingrid e hoje a gente vai falar do livro Procura-se um Marido. Antes de começar o vídeo, como sempre, já se inscreva no canal, deixem o like, compartilhe com os amigos que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. E se vocês já fizeram tudo isso, muito obrigado e vamos começar o vídeo de hoje. Procura-se um Marido é escrito pela autora Karina Risse, que é uma autora nacional e foi publicada pela editora Verus em 2013. Contando um pouquinho da sinopse pra vocês, a gente vai conhecer a Alicia, que ela perdeu os pais muito nova, quando ainda era criança, e então a guarda dela foi totalmente para o avô, que começou a cuidar dela, e ele é um homem extremamente rico, ele tem várias empresas espalhadas pelo Brasil, mas mesmo assim ele fez de tudo para ser presente na vida da neta, até mimando muito ela, o que resultou dela crescer e ser muito irresponsável e de dar muita dor de cabeça pra ele. Agora, nos 24 anos de idade, a Alicia tá muito trabalho, ela vive em festas, ela não trabalha direito, ela bebe, até já foi presa em muitas viagens que ela fez, então isso resulta em muita dor de cabeça pro vô dela, que é o seu Narciso. E ele tenta alertar ela, falando que ela precisa amadurecer, que ela precisa acordar pra vida, porque ela não é mais uma adolescente e que alguma hora ela precisa amadurecer e que isso aconteceria se ela arranjasse algum homem, se ela casasse. E isso ela acha muito baboseira do vô dela, ela sempre escuta todos os sermões, mas mesmo assim ela continua fazendo a mesma coisa e também o vô dela não consegue ficar muito tempo bravo com ela. Então isso dá certa liberdade pra ela continuar fazendo as coisas que ela faz. Até que um dia esse mundo de farras e de curtição e de gastar dinheiro da Alice acaba caindo porque o avô dela acaba falecendo de uma doença. E ela fica muito mal porque era a única família dela, então ela acaba ficando sozinha assim no mundo. E tudo piora quando ela descobre que no testamento ela foi praticamente desertada do avô, porque ele deixou um advogado para cuidar das contas da família, para deixar cuidando da mansão que eles moram, para deixar e também para cuidar dela. Que esse cara tem total liberdade pra cuidar dela e cuidar do dinheiro dela. E a Alice só vai poder ter a herança dela de volta e ter tudo que ela tem direito por conta do vô dela se ela se casar. Ou seja, para o vô dela, ela só vai ter maturidade suficiente para cuidar do dinheiro caso ela se casar com alguém. Mas além da questão da herança, a Alicia também vai ter um emprego, já que o avô dela deixou uma vaga em uma das empresas dele pra ela trabalhar. Só que vai ser em um cargo muito abaixo do que ela achou que seria. Ou seja, agora ela vai ter que acostumar a ser apenas mais uma funcionária na empresa e ganhar um salário bem baixo comparado aos rios de dinheiro que ela gastava. A gente também tem um personagem masculino que é o Max. Ele trabalha em uma das empresas do avô da Alicia e a Alicia vai trabalhar justo na empresa que ele está trabalhando e os dois não vão se dar nada bem, porque o Max vê ela como uma menina snob e mimada e a Alicia vê ele como um grande arrogante. Mas os dois vão ter que se dar bem por benefício próprio, já que a Alice precisa encontrar um marido e o Max precisa arranjar alguma promoção no emprego dele. Agora, contando sobre a minha opinião sobre o livro, eu tenho que confessar pra vocês que eu não gostei muito. Eu gosto da Karina Risse, eu já li outros livros dela, outros dois, na verdade, que faz parte da série Perdida. Eu li o Perdida e o Encontrada, e eu sou completamente apaixonada por esses livros, principalmente por Perdida. E eu fui com expectativas muito altas nesse daqui, por conta de ser da autora. E eu soube que esse foi o primeiro livro que a autora publicou. Então eu fui assim com expectativa pra saber, porque eu achei de verdade que eu ia gostar muito, principalmente porque a gente tem fake dating. E também porque a gente tem de uns inimigos que vão se relacionar, e eu gosto também muito desse estilo de livros, que vocês sabem que eu gosto. Mas foi decepcionante. Pelo que vocês entenderam de eu contando da sinopse, já dá pra perceber que a Alice é uma menina muito chata, mimada,
arrogante, ela é assim, tudo isso e só piora, tá, gente? Porque a gente começa o livro já com ela toda aquelas frescuras que ela tem de, tipo, sair, o avô dela tentando avisar ela e ela não dando a mínima. E quando o avô dela falece e ela vai pra essa empresa, ela é arrogante com todo mundo, tipo, ela acha que ela vai ter um cargo alto, né, porque o avô dela era o dono da empresa, né, então ela achou que ela teria um cargo alto. Só que o avô dela deixou um cargo bem abaixo, porque pra mostrar pra ela que, tipo, dinheiro não se ganha de um dia pro outro, porque o avô dela conquistou tudo que ele tem pra ser o homem rico que ele era. E ela achou que ela simplesmente ia herdar tudo e só, mas não, ela se tornou apenas uma funcionária abaixo de todo mundo e ela tratou todo mundo super mal. Um personagem muito insuportável, assim, então, e o que me deixa muito mal, porque ela tem uma melhor amiga que a melhor amiga passa muito pano pra ela, sabe? Tipo, ela tá fazendo todo um escassal por conta do testamento, por conta de outra pessoa que vai morar na casa do avô dela, do advogado que vai ter que ser, tipo, babá dela. E então, tipo, ela faz todo um negócio, sendo que... E a amiga dela fala, não, realmente, você não merece, você não tem nenhum tipo, você não tem nenhum direito de tratar você desse jeito, você é dona da herança. Tipo, gente, é óbvio que ela é dona da herança, mas eu acho totalmente certo que ela tem que aprender que o dinheiro não nasce em árvore, sabe? Que, tipo, ela tem que amadurecer, ela tem que perceber que o avô dela não ganhou todas as coisas que ele tem de um dia pro outro, ele batalhou muito e ela simplesmente vai ganhar, assim, uma herança e, assim, sabe? Mas, enfim, eu me irritei muito com essa personagem. Ela é muito, assim, chata, realmente muito mimada. Tem uma parte também que ela tem que pegar ônibus, transporte público, e é totalmente, assim, reclamona, sabe? Sabe? Todo mundo tem que ajudar ela. Ai, gente, não gostei dessa protagonista, então já, tipo, já foi um ponto super a menos pra mim no começo desse livro. O Max também é um personagem, assim, que eu também não gostei muito por conta dele passar pano pra algumas coisas que a Alicia faz, porque no começo do livro, como eu falei, ele acha que ela é mimada, snob e tudo mais, mas depois que os dois começam a se relacionar, tipo, eles se tornam amigos primeiro, né? Ele simplesmente passa pano pra tudo que ela... todas as baboseiras que ela fala, sabe? Todos os problemas de gente branca que ela tem, sabe? Então, meu Deus do céu, ele também foi um personagem que infelizmente eu tive que desgostar por conta disso. E a gente só conhece o Max à base disso, né? Porque é tudo na versão da Alicia, então a gente conhece tudo dele relacionado a ela. A gente conhece a vida dele, sabe? Conhece a família dele. Mas assim, esses problemas que eu sempre falo, gente, em livro de romance, deveria ter muito a versão dos dois protagonistas. Porque quando tem a versão só de um, a gente parece que, tipo, a gente sente tudo que, em relação a outro personagem, a gente acha tudo que a protagonista acha dele. Então eu acho isso muito chato. Então, porque, tipo, eu gostaria de ter uma opinião própria sobre ele na visão das coisas dele, sabe? Tipo, a visão dele das coisas e não a visão da protagonista. Enfim, eu não gostei dos personagens. Agora, em relação à história em si, eu também achei muito, assim, fora da realidade. Por conta que a gente tem meio que um suspense também aqui dentro do livro, que pra mim tava muito óbvio quem era o responsável de tudo ali. Ai, é muito difícil falar assim, dar spoiler. Mas enfim, tava muito óbvio pra mim quem era o responsável ali. E depois quando foi mostrando a protagonista descobrindo e fazendo todo um negócio, todo um plano pra resolver as coisas, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, que coisa mais irreal, sabe? E também essa questão da herança, gente, eu fiquei me perguntando muitas vezes como é que a protagonista não achou tudo isso muito estranho, não concordou com essas coisas, sabe? Porque e também, tipo, a visão do avô dela, que ela só teria maturidade o suficiente
que ela só ia se transformar em uma mulher de verdade caso ela se casasse. Não faz o menor sentido, sabe? O menor sentido isso de você só criar maturidade caso você se casar. Não faz o menor sentido. E, tipo, eu achei isso muito irreal e totalmente sem pé nem cabeça, essa tal dessa ideia. E pra perceber o quanto a Alicia também não tem cérebro direito, porque ela simplesmente de um dia pro outro ela arranja um marido e ela acha que todo mundo tem que acreditar que ela se apaixonou e que ela se casou, que ela não tá fazendo aquilo só por conta da herança, porque ela realmente se apaixonou. Sendo que de um dia pro outro ela simplesmente arranjou alguém, sabe? Então é umas coisas, umas ideias assim totalmente fora da casinha. Tô falando só coisa ruim, né, gente? Mas tem as partes boas do livro que eu gostei muito do romance, gostei do romance. É aquele negócio, né, gente, de pessoas que não se gostam pra pessoas que começam a se gostar. Eu gosto muito desses estilos de livro. Eu fiquei muito bobinha nas partes dos romances. Deu uma aquecida no meu coração, digamos assim, essas partes românticas, então eu gostei. Mas depois que os personagens já ficaram juntos, eu acho que começou a acontecer muitas coisas chatas. Muitas coisas assim que não precisavam ter toda uma briga, toda uma discussão, toda uma tempestade assim por conta dessas coisas, sabe? Eu acho que os personagens também... O Max também é um personagem meio imaturo também. A Alicia principalmente né? Já dá pra saber pelo que eu tô falando. Enfim, os personagens em si, gente, eu acho que estragaram bastante a história. Mas o romance e a relação deles antes de ficarem juntos, como eles vão se apaixonando, como eles vão se aproximando, eu achei muito bonitinho, achei muito fofo, muito envolvente. E outra coisa, eu também acho que não precisava ser um livro desse também, gente, porque esse livro tem 472 páginas. Não precisava desse estudo de página, tá? O meio do livro foi ficando muito enjoativo, muito cansativo. Eu tava muito focada na adaptação da protagonista sendo uma funcionária. Então foi muito isso e ficava muito chato, ficava muito enjoativo. E eu só queria saber do romance. Eu até que demorei bastante pra ler esse livro, mas tipo, a narrativa da Karina Ricci é muito boa, é muito fluida. Só que essa questão de muito repetição e eu não estar interessada na história da protagonista fez com que eu lesse muito devagar e não gostasse tanto do livro. É isso, gente. Essas são as minhas considerações sobre o livro. Eu sei que eu só falei coisa ruim, assim, digamos, mas eu gostei só do romance do livro, porque eu sinto que a gente, leitores, a gente tem que gostar muito do protagonista do livro, que vai dar voz à história, sabe? Então, quando eu não gostei já da protagonista, eu acho que influenciou muito na relação com o livro, porque tudo gira em torno da protagonista, né? Porque ela é a protagonista do livro. Então, tudo em relação a ela que estava acontecendo e as adaptações, ela tendo problema lá com o advogado, ela tentando ter a herança de volta, eu não tava dando a mínima, tipo, eu não tava me importando. E ela achando super ruim, e eu tenho que dizer que eu gostei muito desse testamento do avô dela, porque eu acho que ela merecia, pra ela perceber, tipo, que a vida não era um mar de rosas e que ela precisava, sim, amadurecer. Porque na cabeça dela, ela ia ter o avô dela pra sempre, e quando o avô dela falecesse, ela teria o dinheiro e ela continuaria tendo a vida que ela tinha. E ela, assim, foi um baque que ela precisava ter na vida dela, sabe? Então, o livro inteiro ela tá reclamando disso, a amiga dela reclama, que isso não tem direito, que o avô dela não tinha direito. E, gente, eu acho que foi a melhor ideia. Só que eu achei muito errado a questão, tipo, ela só vai ter herança quando ela se casar, porque quando ela se casar, ela vai ser madura o suficiente. Então, essa questão eu achei muito baboseira. Mas a questão de, tipo, ela aprender que ela tem que trabalhar, que ela tem que ter as conquistas, porque quando ela tivesse a herança, ela teria a conquista do avô dela, não seria a conquista dela. Eu tô falando e provavelmente vocês estão ouvindo o cachorro latindo, mas desculpa.
Desculpa, gente, espero que eu esteja falando mais alto do que o cachorro latindo. Enfim, eu gostei muito do romance. A Karina Ricci sabe escrever um romance, ela sabe escrever a química do casal, o casal se transformando, sabe? Eu acho que ela sabe escrever muito bem isso. Mas infelizmente esse livro não funcionou comigo por conta da irrealidade e por conta dos protagonistas serem, assim, insuportáveis. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que essa resenha ficou bem meio negativa, porque eu falei muitas coisas que eu não gostei do livro, mas resenha é isso, né? Caso vocês leram esse livro, me contem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já leram outros livros da Karina Ricci. Quero muito continuar lendo outros livros dela, não é porque eu não gostei desse que eu vou parar de ler os livros dela. Então, eu gosto muito da escrita dela, principalmente por ser uma autora nacional que escreve romances. Gente, eu já tinha acabado o vídeo, mas acabei de lembrar de um extra aqui que eu esqueci de contar pra vocês. É que esse livro tem adaptação feita pela HBO, que tem 2 atores maravilhosos, que eles são um casal na vida real. E isso eu acho que só dá mais gostinho ainda pra história e pelo romance do casal, pela química. Então eu tô muito animada pra assistir, infelizmente eu ainda não consegui assistir, mas fica aí mais um extra pra vocês, caso vocês ficaram interessados nesse livro, queiram ver o filme, não queiram ler o livro, já que eu falei, assim, mais ou menos mal do livro, né? Mas, e pra vocês que leram e não sabiam que tinha adaptação, vão lá assistir, tá? Eu quero muito assistir logo. Mas é isso, fica esse extra aí pra vocês e agora o vídeo realmente terminou. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau.